Mas você falou sobre a questão econômica do Rio de Janeiro, tem que balancear as contas e tal. E a gente tem um julgamento justamente dos royalties, né? Ah, De sim, sim. redistribuição. Que aí, por exemplo, acho que a FIA-Comércio ela coloca que pode haver um prejuízo se houver a redistribuição de até 20 bi, né? Isso aí, para a questão de equilíbrio das contas, não deve ser muito bom, né? Sim. Mas também você sente que existe uma falta de articulação política a não ir à frente disso e de repente reverter isso? Como é que você enxerga essa questão? Eu acho que não há possibilidade do STF decidir que o Rio vai perder os royalties. Você acha que é certo? Não tem como. Porque o STF fazer isso, o STF tá dizendo que o Rio não existe mais. Né? Tipo, então o STF. Se o STF decide que o Rio não vai ter. Que os royalties serão partilhados com todo o Brasil, os royalties de petróleo vão ser compartilhados com todo o Brasil, você acaba com o Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro será acabado. Ponto. O que eu acho que vai estar em debate é se mantém do jeito que tá para sempre, ou se cria uma situação em que os poços de petróleo encontrados até hoje se mantêm do jeito que tá e os que forem, que forem encontrados para frente vão ser partilhados com o Brasil. Eu acho que esse que é o debate que está hoje. Se você mantém do jeito que está ou se você cria uma lógica de o que já estiver fica e os que forem encontrados a gente vai partilhar esses royalties. O royalty é uma compensação ambiental da exploração, né? Onde você explora, você tem os riscos ambientais e por isso você gera os royalties para essa possibilidade de vazamento de petróleo no mar, no rio, contaminação ambiental e tudo mais. Então toda a grande infraestrutura de obra desse tipo tem royalty para isso. Exploração de minérios vai ter royalty e assim vai. A questão é que existe um debate no Brasil que todo mundo fala que o petróleo é um dado nacional, né? É um ativo nacional. Logo, o impacto ambiental dos royalties de petróleo são nacionais e não estaduais. Né? Pela lógica que a gente adotou hoje, basicamente os royalties são muito para o Estado que está fazendo essa exploração e as cidades que são diretamente impactadas. Niterói, Macaé, Maricá, Saquarema, Araruama, Saquarema, né? E aí todo mundo vai recebendo uma parcelinha daqueles royalties, ou um parcelão e tudo mais e tal. Então assim, se tirar os royalties do Estado, quebra. Mas eu acho que o debate não é esse. E à medida em que o debate for mantém tudo do jeito que está e os próximos poços vão ser partilhados com o Brasil, temos um problema para médio e longo prazo, porque a tendência é que a depressão dos poços é reduzir a produção de barril ao longo do tempo, né? E à medida em que a produção vai estar assim da bacia de Campos, de todas as outras bacias, a gente tem um problema para frente que é como que a gente compensa financeiramente esse problema, né? Se manter do jeito que tá e os próximos poços serem também pro Rio, eu acho que pode ser que fique do jeito que tá e não tenha muito problema econômico para frente. Mas se mudar e alterar hoje a regra, a gente precisa começar a ficar muito atento, porque o Rio vai voltar lá na frente a ter problema financeiro de novo. Você acha que uma solução para isso seria uma reindustrialização do estado do Rio de Janeiro? É do Forte? Brasil, né? Na verdade, a gente ferrou a nossa indústria, né? Muita coisa, né? Porque não tem, a gente não tem indústria, né? Tipo, assim, com desenvolvimento, quando a gente pega no Brasil e China, né? O caso Porra, quero muito falar de Brasil e China contigo, nesse porque sentido aí. em 95, 96, os anos 90, o Brasil ele tinha uma capacidade industrial, tinha um PIB, né? Maior do que o da China, né? Hoje, a gente, porra, Esquece. ficamos muito pra trás, né? Eu acho que é óbvio que a China tem um fator de volume habitacional, ele é muito significativo e tudo mais, mas veja bem, não precisamos nos comparar com a China, mas a gente pode nos comparar nós mesmos. Assim, a gente não conseguiu ter a capacidade de criar uma indústria nacional, de discutir patente, de discutir complexo de saúde, complexo automobilístico, complexos de construção suficiente. A gente pega a própria lógica da agricultura, né? Que a gente fala no Brasil, a agricultura brasileira, ela é incrível e tudo mais. Ela é incrível na produção, mas ela não produz agrotóxico, o maquinário não é produzido aqui, toda a tecnologia embarcada para fazer agricultura nacional quase não é produzida aqui, é fora do Brasil. Então a gente não desenvolveu nossas indústrias e nossa cadeia produtiva. A gente tem petróleo pra cacete, a gente não produz nada praticamente do que o petróleo poderia gerar. Então, e o estado do Rio de Janeiro não é diferente, né? A gente tem uma lógica de funcionamento também que foi adotando essa lógica de serviço, algumas coisas de indústria e tal, petróleo e pronto. A gente não desenvolveu mais os outros
os outros segmentos como deveriam. E você acha que inclusive São Gonçalo teria um lugar especial na industrialização, né? Todo mundo sempre falava da Manchester Fluminense, a questão que se a industrialização pegasse forte, cresceria muito. A meu ver, cresceria também um outro problema da industrialização, que é justamente a industrialização periférica, né? Sim. Então, São Gonçalo, se não tivesse, provavelmente não teria mudado a visão de ser uma cidade periférica, provavelmente a industrialização mata gente pra caramba quando Sim. ela acontece lá, né? Então, você tem esse ativo econômico muito forte, mas se ela não mudasse a perspectiva periférica, ela ia tomar todo o lixo industrial também junto, né? Sim, porque o problema é que a gente já recebe o lixo industrial de tudo quanto é lugar com aterro sanitário. Aterro sanitário não, né? O lixão, né? Que tem na cidade, que jogam lixo de tudo quanto é lugar na cidade de São Gonçalo, mesmo sem os ativos econômicos da produção industrial, que seria o caso. E veja bem, assim, a gente só pega o problema, a gente pega todos os problemas graves de desigualdade sem ter uma indústria, né? Então, a gente não tem fábrica, mas sofre com violência, e sofre com falta de infraestrutura. A gente tem todos os problemas de uma cidade que é industrializada, por exemplo. Então, uma industrialização não mudaria muito dos nossos problemas. Mas talvez traria mais emprego, trabalhar mais perto de casa e tudo mais. Gerar uma grana forte, né? Sim. E também a questão muito discutida agora, a soberania, né? Que a indústria geralmente é um dos pilares, né? Até se você for conversar, por exemplo, com a galera os comunistas, eles sempre vão traçar geralmente o plano de desenvolvimento em cima da industrialização, né? Sim, sim. É sempre o pilar principal para eles seguirem, né?